a gente tem um problema no Meta hoje que são leads desqualificados, obviamente, mas aí a gente tem várias formas de filtrar esses leads, né? Então eu consigo criar hoje, o Meta está trabalhando cada vez mais por entender isso como um jogo real, que são as condicionais. Então, por exemplo, hoje, não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você cria um forms no Meta, eu consigo criar um form condicional. Por exemplo, eu faço uma pergunta lá, nome, e-mail, telefone, e aí é a pergunta que eu quero fazer. Você, sei lá, vamos pensar assim, se eu sou um contador, se eu sou um advogado. Quantos funcionários você tem na sua empresa? E aí tem várias opções do cara marcar, menos que 10, entre 10 e 50, de 50 a 100 ou mais que 100. Se o cara marcar entre 0 e 10, esse é um cara que, para o meu escritório, por exemplo, é desqualificado. Eu consigo criar uma condicional em cima dessa pergunta, que tipo, se o cara marcar isso, ele vai para um outro lado do formulário que nem integra com nada, ele só fala, cara, não tenho nada para você, tchau, obrigado, nem pega os dados do cara. E o cara que respondeu certo, vem outras perguntas para ele em seguida, que daí sim, tecnicamente, geraria um lead qualificado. No LinkedIn, eu vejo que você falou bastante sobre o lance do atrito, porque essa é uma parada importante, né? A gente entender que, cara, beleza, eu posso fazer isso no Facebook, mas gera um atrito absurdo, porque, cara, eu tenho que colocar perguntas a mais pro cara e tentar qualificar ele no formulário. Isso no LinkedIn é necessário? Não é uma passada, não é tão necessário, é mais um formulário simples? Como que você enxerga esse lance da atribuição, enfim, da qualificação do lead pelo próprio LinkedIn? Cara, muito boa essa pergunta. Eu vou no conceito primeiro do formulário do LinkedIn, depois eu respondo exatamente essa. Quando eu estou falando de formulário do LinkedIn, ele tem um diferencial em relação ao Meta, que é o seguinte: dependendo da informação que você pede, ele já vem pré-configurado. Por exemplo, você pede o cargo, já vem respondido, porque o próprio LinkedIn, na hora do formulário, ele já puxa do perfil do cara. Então, se aumenta o atrito à medida que você adiciona perguntas no formulário, aumenta. Só que dependendo da pergunta que você faz, o atrito é menor. Por exemplo, se eu pedir nome, e-mail, telefone, cargo, empresa e URL do perfil do LinkedIn, o URL do perfil, nome da empresa e cargo é tudo automático, o cara não precisa preencher. Teoricamente é um atrito menor do que se o cara tivesse que preencher. Nome ele também já puxa automático. Agora o telefone e o e-mail, aí o cara precisa preencher. Quanto mais informações que o cara precisa preencher, você adiciona, mais atrito você tem. O que eu costumo fazer no LinkedIn é puxar o URL do perfil do LinkedIn. Qualquer outra informação que eu queira, eu pego lá. Então, claro, isso envolve o meu SDR ter a capacidade de abrir o link do perfil do LinkedIn do cara e pegar as informações, mas isso acaba reduzindo o atrito e ainda assim me traz muita informação rica. Então, no LinkedIn eu tenho essa possibilidade de já importar sem o cara precisar preencher. Sobre a condicional, cara, no LinkedIn, dependendo do formato de anúncio que você tem, e aí, primeiro respondendo, eu não consigo direcionar o cara à medida que ele responde para outra coisa. É um formulário mais simples, você consegue colocar as opções de resposta, mas dependendo do formato de anúncio que você trabalha, você consegue fazer como se fosse um chatbot nativo do LinkedIn. Então, você pergunta lá, quantos funcionários você tem? Aí você coloca 4 opções. Eu tenho 2. Aí o cara clica em 2 funcionários, aí tu manda uma nova mensagem. Pô, quando você tem 2, não faz sentido, um abraço, um beijo, tá aqui o documento. Aí se o cara clica em, não, tenho de 50 a 100. Pô, legal, cara, e como que você investe em mídia paga hoje? Invisto acima de 5, abaixo de 2, sei lá, coloca as opções ali. E à medida que o cara vai respondendo na própria mensagem, você vai mandando uma próxima. Então, nessa parada, você consegue qualificar ele dentro do LinkedIn. Só que aí entra um detalhe. Quanto mais etapas de qualificação você tem, mais atrito você tem, menor a tua taxa de conversão. Só que aí o teu custo por lead aumenta, mas a tua qualificação também aumenta. Então, vai depender do que você tem de estratégia. A gente testa vários diferentes lá na Rise. Já testamos de formulário direto, obviamente taxa de conversão mais alta, custo por lead mais baixo, mas quando o cara tem uma jornada mais longa, onde ele vai preenchendo, vai respondendo e tal, é muito mais fácil eu vender pro cara depois. Então, vai depender do jogo que você quer fazer, né? Se o teu momento é de volume, se o teu momento é de qualificação, você vai para uma ou para outra. Cara, top demais, velho. Esse lance que você falou, então, de uma campanha, só pra galera entender, é uma campanha que você faz através da central de anúncio, vamos chamar assim, do LinkedIn, mas você manda uma mensagem pra galera, né? A oferta vai dentro do próprio inbox do cara, o cara recebe uma mensagem no LinkedIn. Provavelmente quem tem já deve ter recebido alguma coisa. E acho que é um lance legal falar sobre isso, cara, porque o LinkedIn tem muito essa parada. Tem gente até que fala sobre isso na própria rede, posta sobre isso, que tipo... Existe uma forma agora que eles encontraram de campanha, fazer uma campanha que meio que automatiza uma parte do trampo do SDR antigão, lá, a raiz do LinkedIn, que era pegar uma lista de galera pelo Sales Navigator e mandar mensagem tipo, para todo mundo e tentar abordar a galera com uma oferta ali. Tem muita gente que fala, cara, fazer uma oferta de primeira, tipo, como você falou, pelo inbox não funciona. Mas então, por exemplo, pensando agora nesse canal específico, inbox, como que deveria ser a abordagem, velho? Textão, assim, tipo aquela parada gigantesca, eu mando mídia junto com isso. O que seria que você vê que mais faz sentido para gerar resultado de uma maneira geral, assim, mas pensando nessa linha, cara, se eu for trabalhar com inbox, então, o que eu deveria fazer? Como que eu deveria abordar o cara? Pensando na dor, obviamente, mas em termos de formato mesmo. Legal. Cara, eu vou responder essa pergunta de forma mais direta e depois vou detalhar, tá? Seja interessante.
O problema da mensagem no geral, Sales Navigator, etc., é o cara vem... Cara, na segunda frase já sei que ele quer me vender. Ninguém quer saber essa porra, velho. Ninguém tá no LinkedIn pra comprar nada. Esse é o ponto. Se você vai fazer uma mensagem, você parece um vendedor na segunda frase, porra, eu saio desse negócio, óbvio que eu não vou converter, não vou te responder, não vou fazer nada. E não adianta você me mandar um fluxo de cadência depois, e aí, conseguiu ver lá? Porra, eu vi, mas eu não me interesso por esse negócio, sacou? Faz sentido. Então, a parada é você ser interessante. Quando você consegue ser interessante, você, independente se você vai mandar um textão ou vai mandar uma mensagem mais curta, você vai converter. Se você, obviamente, aí eu tô falando mais de psicologia, né? Quanto maior o texto, maior o atrito, menor a taxa de conversão. Normal. Só que, se você tem um texto grande e você consegue prender a atenção do cara, aí você converte do mesmo jeito. Se você assim, ninguém lê livro. Porra, só leio um post do Instagram e tá tudo certo. Sim. Só que a parada precisa ser interessante. E aí entra na parada que a gente falou antes. Você precisa conhecer o teu público. O único jeito de você ser interessante para alguém é se você souber o que é importante para ela. E aí, para isso entender qual que é a dor. Vou dar um framework aqui para quem tá ouvindo a gente. Quando você vai usar uma mensagem para chegar no teu público, comece sendo curioso. Cara, ninguém vai ter interesse de cara se não faz a menor ideia de quem você é e não tem nenhuma perspectiva de entender. Então, primeiro, seja curioso. Quando você está falando de LinkedIn ou de, enfim, o jeito que você vai mandar mensagem pro cara, seja personalizado. Se você vai ser super abrangente, falar, porra, tenha sucesso no teu negócio, o que é sucesso para ti? Tá ligado? Ninguém quer saber dessa parada. Então, você precisa ser personalizado. Falar o nome da pessoa, o nome do cargo dela, o nome da empresa e falar de uma dor específica dela, que daí a gente entra na próxima etapa, que é justamente falar sobre dor. Então, falamos até agora daí, curiosidade, próxima etapa, dor. Você vai testar uma dor, idealmente uma de cada vez. Você vai testar uma dor que você sabe que o teu público tem. E você vai colocar ali, porra, vi que você está na posição tal, dentro da empresa tal, imagino que em algum momento você possa ter tido esse problema. É isso? Pergunto isso porque implicação. Então, você falou da dor antes, agora você vai implicar. O que acontece se você não resolve a tua dor hoje? Ela tem que ficar maior amanhã. Então, você está implicando. Você está falando que é mais caro o cara continuar do jeito que ele está do que ele te pagar. Porque o problema dele vai ter muito maior amanhã. Aí você implica isso, depois você apresenta a tua solução. Você explica como você resolve a dor anterior. E aqui não é falar assim, compre o meu produto. Aqui você fala, ó, resolvo desse jeito, conseguimos trocar uma ideia para te explicar como funciona e como eu acho que pode fazer sentido para você. E aí você finaliza com o CTA para o formulário. Esse é um framework que normalmente funciona. Sobre tamanho, se você conseguir fazer esse framework o mais curto possível, massa. Normalmente você não consegue reduzir muito, porque você tem um framework maior. Mas vale o teste de você reduzir e ver o que vai acontecer. Mas o que você precisa primeiro é gerar curiosidade e mostrar para o teu público que você entende quem ele é e por que ele está ali. É isso. Interessante, mano. Bem interessante. Cara, e aí falando então sobre... Vamos pensar agora para a galera ter um bench, assim, tipo um case que vocês tiveram que, pô, resultado animal com LinkedIn Ads, que você fala, cara, isso aqui acho que é uma parada que eu vou imprimir e colocar na parede, assim. Que case seria esse, cara? Cara, tem alguns, velho. Eu vou separar por categorias, porque se você colocar tudo num balaio vai ficar complicado. Quando eu tô falando, tipo, tem grandes players que vendem mentoria e tal, que o que vai determinar o tamanho do case, o custo por lead que você vai ter, é justamente a oferta que você tem. Então, quando eu tô falando de uma oferta com baixo atrito, que é uma oferta, gratuita, chamando o cara por evento, para entender como funciona, eu vou ter um atrito muito baixo, uma taxa de conversão mais alta, custo por lead baixo também. Nesse caso, aí, claro, a próxima etapa eu preciso da galera para entender o que rolou de vendas e tal. Mas tem um caso clássico que a gente gerou, era para um mercado de empreendedorismo, era um evento, tinha um ticket médio de mais ou menos uns R$20.000 em São Paulo, e a gente precisava gerar leads de empresário, só na região de São Paulo. A gente gerou em 7 dias 800 e alguma coisa leads a um custo de 3 e pouquinho, com uma taxa de qualificação de 93%. Esse é um deles. E aí, claro, o custo por lead é muito baixo, não vai se setar nisso aí, porque a oferta o atrito é muito baixo. Então, eu estava convidando para uma sessão estratégica, para explicar o que aconteceu no evento e tal, etc. Então, o atrito é baixo, custo baixo, mas, consequentemente, o ROI foi muito grande também. Então, a gente deve ter vendido, sei lá, R$400.000 com 5 mil investidos. É porque 90% de qualificação é impossível não vender. Né? Exatamente. E aí, quando eu tô falando de uma oferta mais fundo de funil, trazendo o cara por uma recorrência e tal, uma parada assim, aí tem o nosso próprio case. A gente gera hoje em torno de 1.000, 1.200 leads mês para a Raiz mesmo. E aí, dentro disso, a gente incrementa aí cerca de, só no LinkedIn, de 15 a 20 clientes mês. Então, com um ticket médio, sei lá, de 3, 4 mil reais, aí dá para fazer as contas e entender mais ou menos quanto. Animal, velho. Porra, muito top.